Shalom, meus amigos, mais um Shabat na Terra Santa de Israel. A maioria de vocês que me acompanham já há alguns anos sabe que eu sempre dou preferência a fazer os nossos vídeos, os vídeos do Pérolas da Sabedoria Judaica, em locais representativos da cultura judaica, da identidade judaica, da história do povo judeu. Nos últimos meses tem sido difícil fazer isso, porque além da gente estar enfrentando a quarentena há muitos meses, o que traz um risco muito grande, tanto para mim quanto para a Leia, ficar indo a esses locais de grande fluxo, por conta da possibilidade da gente se contaminar. Tanto eu quanto ela temos uma rotina de trabalho muito dura e isso dificulta, evidentemente, a nossa possibilidade de visitar mais lugares, por dentro de Israel. Mas hoje foi possível vir aqui no memorial que foi criado em homenagem aos soldados de origem etíope que, no serviço a Hashem, através da defesa do Estado de Israel, tombaram. Isso aqui é parte do grande complexo do Monte Herzl e nós ainda não havíamos vindo até aqui para mostrar esse local. Existe uma placa de memorial bem grande que leva a mostrar no final, e esse aqui é um monumento construído em homenagem a policiais e soldados que fazem parte dessa importante identidade do povo judeu, que são os etíopes. E esse monumento tem toda a história da presença judaica na Etiópia, enfim, como tudo começou, e da saga do nosso povo por trazer os etíopes de volta à terra de Israel. E todo mundo que conhece Israel sabe como essa presença é importante para a nossa identidade cultural. O povo judeu, 2000 anos na diáspora, alcançou como resultado desse contato com outras culturas e outras identidades. E os judeus etíopes estão inseridos totalmente na sociedade hoje? Completamente inseridos. É óbvio que o processo de inserção deles não é tão exitoso quanto o dos russos, mas é preciso dizer que o ponto de partida deles é completamente diferente. Os russos que vieram para Israel a partir dos anos 80, a grande maioria deles já tinha frequentado as universidades, possuía alta formação intelectual em institutos de pesquisa, enquanto que os judeus que viviam na Etiópia ainda viviam de uma forma muito precária. Mas o tempo da presença deles aqui é relativamente pequena para ver os saltos que foram dados. Basta dizer que hoje a ministra de imigração, que é responsável pela Aliá, é justamente uma judia de origem etíope. Isso mostra como foi necessário um espaço de tempo relativamente curto para que eles fossem ganhando posições de destaques nas estruturas institucionais do Estado de Israel, na Força Aérea, nas forças de defesa de Israel, dentro das empresas e também no governo, no Knesset. Enfim, o que me traz hoje a gente não é uma homenagem ao povo etíope, é apenas um cenário para nós podermos falar de Torá. Todos vocês sabem, Massei é a última paraxá do livro de Bamidbar. E eu gostaria de começar a falar sobre essa paraxá dizendo que o tempo passa e nós vamos avançando na vida, mas às vezes nós temos a sensação de estarmos dando voltas no mesmo lugar na medida que os eventos se repetem. E se você está submetido a uma situação como essa, alguma dificuldade que tem essa mesma característica, você vai entender perfeitamente aquilo que eu quero dizer para você. Você sabe exatamente do que eu estou falando. É a primeira vez que você tem esse problema, ou esse problema você já foi submetido a essa dificuldade, essa desventura, você já foi submetido a ela em outras ocasiões, ou algo bastante similar pelo qual você já tenha passado. Talvez você possa achar que agora o problema é muito maior, muito mais grave, que essa desventura, esse obstáculo, essa pedra no caminho é muito maior do que era no passado. Mas se você analisa com rigor, se você analisa com cuidado, você vai ver que os problemas pelos quais você está passando agora têm muito em comum com problemas que você já enfrentou no passado. E uma análise rigorosa vai mostrar que existem características muito conhecidas desses problemas que você está enfrentando agora. Problemas sérios,
na nossa vida, eles comumente se repetem. A sabedoria judaica nos ensina isso. E nessa Parashá Masei, conta das 42 jornadas do povo judeu. Conta de cada uma das paradas que nós fizemos. Mas é curioso que a Torá utiliza duas expressões para falar, né, da saída do nosso povo em direção, né, a essa travessia de 40 anos no deserto. Algumas dessas jornadas, a Torá nos fala, o povo judeu saiu para a viagem. Quando a Torá utiliza essa expressão, o que ela está querendo dizer? É que nós avançamos, que nós saímos de um ponto e avançamos em direção ao nosso propósito, que era chegar à terra de Israel. Porém, algumas vezes na narrativa da Torá não está dito o povo judeu saiu para a viagem. Algumas vezes está dito viajaram para a saída. O que isso significa, viajaram para a saída? Significa que nós voltamos ao ponto anterior, nós não conseguimos avançar, seguimos caminhando, seguimos a nossa jornada de 40 anos no deserto, mas não conseguimos nos elevar, não conseguimos evoluir. E se os teus problemas se repetem continuamente, o que isso significa? Eu acho que vocês já entenderam a ideia. Significa que o problema não são as pessoas que estão em volta de você, nem o ambiente, nem as circunstâncias. O problema é você. Existe alguma mudança interna que você não realizou, que teria evitado que o problema se repetisse novamente. Quem é que traz os problemas na nossa vida? Quem é que nos manda os desafios? Hashem! E se ele continua mandando o mesmo desafio ou algo semelhante, o que isso significa? Significa que você não fez nada para mudar, que você não assumiu a responsabilidade por uma mudança positiva que fizesse com que você passasse por essa etapa do jogo. Na jornada da vida, você é obrigado a repetir a mesma lição contínuas vezes. Quando eu dava aula, né, ministrava as minhas aulas na faculdade de Direito, tinha muitos alunos que repetiam várias vezes a mesma disciplina, eles não conseguiam aprender os conteúdos, porque eles não se esforçavam, porque eles não se empenhavam. É uma situação basicamente igual. Hashem te dá oportunidade, oportunidade, desafio deve ser tomado, obstáculo deve ser tomado como oportunidade, mas você não faz nada. Então surgem os problemas, porque essa é a forma como Deus fala conosco. Você não está esperando que vai aparecer um anjo na sua porta e diga para você quais são as áreas, né, da sua personalidade que você precisa melhorar. Deus te manda problemas, te manda desafios, e você vai vencer eles, porque todo problema tem uma solução, mas depende fundamentalmente de você tomar com as suas mãos a responsabilidade por encontrar saída, né? Desse labirinto em que a sua vida se transformou, no qual você continua repetindo os mesmos erros e vivendo as mesmas situações ou mais graves, porque também tem uma coisa, quando a Hashem manda o primeiro problema, ele é pequeno. Ele sempre espera que a gente consiga resolver de imediato, que a gente consiga desenvolver a nossa personalidade de modo a superar aquela etapa. Mas se você não dá atenção a essa questão, o que vem em seguida em geral é mais grave. Ele tem características comuns, como eu disse antes, se repetem, mas eles são cada vez mais graves. Todos os problemas, ou quase todos, são solucionáveis, desde que você tome nas suas mãos a responsabilidade por uma mudança. E vejam, meus amigos, a Torá nos dá instruções de como nos conhecermos, de como melhorarmos a nossa vida. Aí você vai me perguntar, e quais são essas instruções? Bom, é preciso estudar a Torá para conhecê-las todas, mas existe uma regra, é uma regra de ouro. É preciso estar disposto a fazer mudanças, meus amigos. Se você está disposto a fazer mudanças, você vai encontrar esse caminho. Você vai receber as instruções da Torá. Porque o que a Parashá Masei nos ensina, e é essa mensagem que eu tenho para vocês hoje, é que não basta avançar, meus amigos. É preciso avançar adiante. Shabbat Shalom! Então vamos continuar mostrando para eles. Vamos. Os judeus etíopes, Israel teve que promover uma mega operação e até dito que de alto risco para resgatá-los. E o que fez Israel? O que os etíopes
tinham que comprovaram que eles eram judeus. Esse é um ponto importante. Muitas pessoas acham, né, que elas se identificam com o judaísmo, portanto elas têm essa descendência. Os elementos que foram reconhecidos pelo rabino Vad Yosef, de abençoada memória, né, o rabino-chefe de Israel, durante tantas décadas, que deixou um legado extraordinário ao nosso povo, foi ele que reconheceu que a presença etíope, a presença judaica na Etiópia, ela tinha todos os elementos que caracterizavam de fato uma presença judaica. Eles não se misturaram com outros povos, mantiveram as nossas tradições, mantiveram Brit Milá e, na verdade, nós encontramos volumes do Talmud de posse deles que nós nem tínhamos mais, que nós havíamos perdido, comandos do Talmud que nós fomos obrigados a retirar porque nós estávamos sendo perseguidos pela Inquisição cristã. E nós fomos obrigados a tirar porque neles haviam verdades que incomodavam profundamente a cristandade. Muitas leis valiosas do judaísmo puderam ser resgatadas graças ao fato de que os etíopes, como eles lidavam com muçulmanos e não com cristãos, eles puderam manter em toto os volumes que eles tinham do Talmud. Eles se mantiveram em famílias unidas, grupos fechados, todas as características que se exige de uma comunidade autenticamente judaica eles tinham, né? Preservaram os nomes, enfim, preservaram não a se cultura. casaram com outros. Não houve casamentos mistos, eles se mantiveram na sua maior parte, obviamente, evidente que isso aconteceu em algum nível, sempre acontece em algum nível, mas fundamentalmente foi mantida, né, algumas comunidades na Etiópia que eram comunidades absolutamente judaicas, né, e mais do que isso, praticavam um judaísmo que nós já nem praticamos mais nos dias de hoje, um judaísmo praticado no tempo da destruição do Beit HaMikdash. Portanto, foi comprovadamente atestado. Sim. O Rabinato de Israel reconheceu, sem restar dúvida, né, de que eles eram judeus. De que eram judeus. Essa aqui é a placa, né, de agradecimento. Memorial aos judeus etíopes, né, pelos serviços prestados na terra de São Jerusalém, pelos perigos corridos, pelas vidas dadas, né, por esse povo tão valioso, em serviço à causa do povo judeu. Olha, escrito em hebraico. E na língua etíope. E na língua etíope e em inglês. É isso, meus amigos. Ok. Espero que tenham gostado. Aos judeus, Shabbat Shalom. E um bom final de semana a todos.